Muitas vezes em nossa vida, se alguém pergunta pra gente, você tem fé? A gente diz com boca cheia, eu tenho fé, eu vivo para o Senhor. Será que você tem tanta fé assim? Será que eu tenho tanta fé assim? Vamos pensar um pouco no que está acontecendo agora. De 2009 até agora, cerca de 50 mil pessoas foram mortas apenas por crer no Senhor Jesus Cristo. 50 mil. Só que isso se intensificou mais agora em 2025. Apenas este ano, cerca de 7.800 cristãos foram mortos. Mais de 1.200 igrejas foram queimadas. E essas pessoas estão adorando a Deus o tempo todo, mesmo em sofrimento. E olha que foi dada a oportunidade para elas de negar a Cristo, e elas não negaram ao Senhor. E acredite, mesmo nesse cenário caótico, ainda assim a palavra de Deus vem disseminando na Nigéria. Mesmo assim a palavra de Deus vem crescendo e o número de cristãos vem aumentando. Para você ter uma ideia desse número, cerca de 35 pessoas são mortas por dia por crer no Senhor. Mais ou menos 1,4 pessoas são mortas a cada hora por crer no Senhor. E a gente se julga cheio de fé. Mas quando acontece qualquer coisa na vida, a gente já olha para o céu e pergunta para o Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Isso não é ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê, com a certeza no impossível possa acontecer. Isso é ter fé. Fé é viver para o Senhor sem olhar em recompensa, sem pensar em receber algo em troca. A gente tem uma obrigação com esse povo da Nigéria. Sabe por quê? Porque eles são nossos irmãos. Como eles são nossos irmãos, nós precisamos orar por eles. Eu vou contar aqui um testemunho do que está acontecendo lá. Lá, as igrejas sendo queimadas. E ainda assim eles estão indo a esse templo queimado em meio às cinzas. Estão se reunindo lá para poder orar ao Senhor. Aos destroços, está tudo em cinza, tudo queimado. Pode colocar aqui no TikTok. Igreja nigeriana orando ao Senhor em meio às cinzas. E você vai ver os vídeos. Eles estão louvando, estão cantando em alegria. Porque o que importa é a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente se cega a isso. Muitas vezes a gente deixa de estar pregando em determinado local para o Senhor porque está faltando algum canto naquela obra. Porque está faltando alguma coisa ser construída para poder chegar ali e dobrar o joelho. O Senhor Deus, Ele é o Deus do impossível, que a gente pode não olhar com nossos olhos, mas nosso coração sente. Não venha se colocar que a gente só precisa adorar a Deus quando o local estiver pronto, porque esse não é o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é adore a Deus de puro coração. Se você dobrar o seu joelho e orar a Deus com a fé que você propaga pela sua boca, tudo vai ser transformado. E eu digo isso não só a você, mas a mim. Porque muitas vezes eu também digo que tenho fé, mas quando eu chego em algum momento de tribulação, algum momento de provação, eu também fico julgando. Por que isso está acontecendo comigo? Eu também sou falho. Todos nós somos falhos, somos seres humanos falhos. Mas eu estou tentando buscar. A cada dia que passa eu tento buscar mais, de melhorar, pedindo discernimento e sabedoria. Porque a única coisa que a gente precisa dobrar o nosso joelho e pedir para o Senhor é sabedoria e discernimento. Se você tem sabedoria, você consegue ser próspero. Se você tem sabedoria, você consegue ser um bom marido. Se você tem sabedoria, você consegue ser um bom pastor. A gente só precisa de sabedoria. E o discernimento é o discernimento da Bíblia. Porque ela é a palavra que vai te dar a verdadeira aproximação com o Senhor que você e eu precisamos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Como um membro do nosso corpo está sofrendo na Nigéria, precisamos orar por eles, precisamos jejuar por eles, para que a palavra de Deus venha tocar o coração deles e dar cada vez mais força, para que eles suportem esse momento forte que eles estão passando. A gente precisa cumprir o nosso papel de irmão. Se fosse o seu irmão de sangue que estivesse sofrendo em algum determinado local, você estava desesperado. Você estava pedindo ajuda para os outros. Eis que os nossos irmãos estão sofrendo na Nigéria. Então vamos orar por eles, porque eles são nossos irmãos. Eles pertencem ao mesmo corpo que nós, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos que estão presos, como se estivessem juntamente convosco no corpo,
e dos que são maltratados, como sendo também vós mesmos no corpo. O sofrimento deles é o nosso sofrimento. A humilhação que eles passam é a nossa humilhação, porque eles servem ao mesmo Deus que nós servimos. Eles servem ao mesmo Senhor Jesus que nós servimos. Sejamos unidos, sejamos irmãos. Paremos de frequentar igrejas para poder ficar só sentado com a cara de tristeza. A gente não é servo de um Senhor depressivo. A gente não é servo de um Senhor triste. A gente é servo de um Senhor vivo, de um Deus que honra, de um Deus que glorifica. Nós devemos ser alegres a servir ao Senhor. Está em dificuldade, seja alegre. Está em tristeza, seja alegre. Está em prosperidade, seja alegre. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E aonde Deus habita no coração de cada um, vive ao Senhor dia após dia. E a sua vida vai ser transformada. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal. E que a bênção do Senhor e que a glória de nosso Pai toque na tua vida, porque a tua vida vai ser abençoada por um Pai maravilhoso que nós temos. Obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem todos na paz e amém.